Este é o soro da verdade mais poderoso e muito confiável. Nenhum éter nocivo. Exceto por uma leve sensação de euforia. Você sente isso? Euforia? Sim. Não. Isso é ruim. Kill Bill é o único filme de Quentin Tarantino que acabou sendo tão grandioso que o diretor decidiu dividi-lo em duas partes. Essa abordagem preservou a profundidade e grandiosidade da história idealizada. O resultado impressionou tanto o público quanto os críticos. Ambas as partes se tornaram cultuadas e até hoje são consideradas um dos trabalhos mais marcantes na carreira de Tarantino. Mas, apesar de todo o amor do público por esse filme, muitos, incluindo os críticos de cinema, têm dificuldade em responder essa pergunta. Qual é a ideia principal desse longa-metragem? Frequentemente, pode-se ouvir a opinião de que por trás da apresentação visual impactante, não há nenhum significado profundo e que seu valor está exclusivamente na estética da impecável direção de cenas. No entanto, eu afirmo: Kill Bill é um dos filmes mais filosóficos e profundos de Quentin Tarantino. Neste vídeo, vou compartilhar minha visão sobre o que torna essa história tão especial. À primeira vista, muitos diálogos ou cenas podem parecer aleatórios ou insignificantes, mas garanto a você, neste filme nada é supérfluo. Cada conversa, gesto e símbolo não só tem significado, mas também estão unidos por uma ideia central que permeia toda a tua narrativa. Quando perguntam sobre o que é esse filme, geralmente a resposta é: Kill Bill é uma história de vingança. De fato, é difícil contestar isso. É a história de uma mulher que foi traída e deixada para morrer, mas ela sobreviveu para destruir todos que arruinaram sua vida e se vingar do principal vilão, Bill. E nisso, parecia que poderíamos encerrar a história, se não fosse pelo final. A partir de agora, vou falar sobre os filmes Matar Bill e Matar Bill, dois como se fossem uma única obra dividida em duas partes. Então, ao longo de todo o filme, Tarantino nos conduz para o desfecho esperado, onde, seguindo todos os cânones do gênero, deve acontecer o confronto final entre Beatrix e Bill. Entre o bem e o mal, a vingança deve acontecer e a justiça deve prevalecer. Mas em vez desse confronto épico, segue-se uma conversa de quase meia hora com menções a super-heróis. Como você sabe, eu sou fã de quadrinhos. Que termina com uma briga de 1 minuto, durante a qual os heróis nem sequer se levantam das cadeiras. Ademais, a vitória não traz felicidade à heroína. Eu provavelmente... uma pessoa ruim. Essa reviravolta inesperada muda toda a história e nos faz entender que o diretor nos enganou o filme inteiro. E, na verdade, o filme é muito mais profundo do que apenas uma história de vingança. Como eu estou? Você já está pronta. Para entender por que o final muda tanto a percepção de todo o filme e como ele revela sua verdadeira essência, é importante recorrer a dois conceitos-chave, o primeiro dos quais é o pós-modernismo. Se você se interessou pelo trabalho de Quentin Tarantino, provavelmente já ouviu dizer que ele é frequentemente associado ao conceito de pós-modernismo. Mas se você não se formou em filosofia, não estudou cultura ou teoria da arte, talvez esse conceito pareça algo complicado e não totalmente compreensível para você. Deixe-me dar alguns exemplos. Esta é a pintura de Andy Warhol, Latas de Sopa Campbell. Este é o edifício M2 em Tóquio, projetado pelo arquiteto Kengo Kuma. E esta é a faixa do Fatboy Slim, Praise You. O que eles têm em comum? Como você provavelmente já adivinhou, todos eles têm uma relação direta com o pós-modernismo.
O que é pós-modernismo? O pós-modernismo é uma corrente na arte que rejeita regras rígidas, destrói as fronteiras entre a arte erudita e a arte popular e brinca com citações. O pós-modernismo adora misturar o que não combina, reinterpretar ideias antigas e adicionar ironia ao que antes era considerado sério. Por exemplo, Andy Warhol, em suas latas de sopa Campbell, transforma um objeto comum de consumo em arte, em uma obra de arte. Warhol apaga as fronteiras entre a arte elitista e a cultura cotidiana, mostrando que até mesmo uma embalagem pode ter significado estético. No edifício M2 em Tóquio, Ken Gokuma utiliza elementos da arquitetura da Grécia Antiga e elementos da estética clássica japonesa, misturando-os com formas modernas. A fachada do edifício parece um quebra-cabeça complexo, no qual passado e futuro se unem em um todo único. E finalmente, a faixa Praise You, de Fatboy Slim. Como todo o álbum, é literalmente tecido a partir de samples de outras pessoas, fragmentos sonoros e músicas antigas, que foram retrabalhados em um novo contexto musical. Neste caso, é a faixa de Camille Yarbrough, Take Your Praise, de 1975. Quentin Tarantino faz no cinema o mesmo que Warhol, Kuma e Fatboy Slim. Ele toma emprestados imagens e estilos de diferentes gêneros, filmes de samurai, faroestes, filmes de ação asiáticos, anime, e os combina de uma forma que eles começam a funcionar de um jeito totalmente novo. Seus filmes não são apenas uma coletânea de referências, mas um verdadeiro jogo com o código sociocultural, onde elementos familiares ganham um novo significado. E em Kill Bill, como em nenhum outro filme dele, esse método atinge seu auge, transformando o filme em um verdadeiro experimento pós-moderno. E o surpreendente é que tudo isso funciona, mesmo que você não esteja diretamente familiarizado com os estilos que Tarantino reinterpretou neste filme. Não é preciso entender todos os estilos arquitetônicos para admirar o edifício M2. Você não precisa conhecer cada música original dos fragmentos que Fatboy Slim usou para criar sua faixa para aproveitar a música dele. E você definitivamente não precisa ser um especialista em todos os filmes aos quais Tarantino faz referência para aproveitar Kill Bill. Cada um desses elementos possui uma estética única, e por trás de cada um deles existe um universo inteiro, repleto de suas próprias histórias, símbolos e emoções. É exatamente por isso que a obra final se torna tão vibrante e rica. As formas ficam mais expressivas e os sons timbristicamente mais ricos. Este é um filme que atua simultaneamente em todos os níveis, unindo simplicidade de percepção e profundidade de conceito. Se com o pós-modernismo tudo está mais ou menos claro, então vamos passar ao próximo conceito-chave, a desconstrução. Se o pós-modernismo é um movimento cultural, filosófico e artístico que repensa e funde antigas formas, criando a partir delas novas, então a desconstrução é uma de suas principais ferramentas. O conceito de desconstrução foi desenvolvido pelo filósofo francês Jacques Derrida, porém suas origens remontam ao conceito de destruição, proposto ainda por Martin Heidegger. Heidegger via a desconstrução como uma forma de rejeitar os métodos tradicionais de interpretação, para revelar significados ocultos e estruturas profundas que estavam escondidas sob camadas de concepções habituais. Jacques Derrida desenvolveu essa ideia, transformando-a em um método. A desconstrução destrói os conceitos opostos habituais, preto e branco, bem e mal, verdade e mentira.
e mostra que esses pares não são tão opostos quanto estamos acostumados a pensar. Muitas vezes, em qualquer par oposto, um lado sempre é contraposto ao outro. O bem suprime o mal, a verdade ignora a mentira e o centro rejeita a periferia. E tudo isso é muito bom, você pode dizer, mas como tudo isso está relacionado a matar Bill? Ainda não chegamos nem perto do significado do filme. Paciência, já estamos quase lá. O pós-modernismo de Tarantino repensa os gêneros cinematográficos do passado, unindo-os e criando algo totalmente novo. E a desconstrução, por sua vez, torna-se uma ferramenta que ele usa para analisar gêneros e ideias. Mas a questão principal é, o que exatamente ele está desconstruindo? O filme começa com a menção de um provérbio. A vingança é um prato que se serve frio. Nossa heroína é Beatrix Kiddo. O filme inteiro gira em torno do objetivo dela, de se vingar de Bill e de todos que estavam com ele por aquele ato desumano que eles cometeram. Contudo, Tarantino propositalmente nos priva dos detalhes exatos do ocorrido. Os detalhes só são revelados perto do final, onde, seguindo as regras do gênero, deveria ocorrer uma batalha épica entre o bem e o mal. Mas, em vez da luta final, vemos algo parecido com uma briga de família. Fique parada, mamãe. Sabe, filha, mamãe está muito brava comigo. Você se comportou muito mal? Quando Bill injeta o soro da verdade em Beatriz, isso não é apenas um recurso de enredo. Acertou. Que porcaria é essa? Este é o soro da verdade mais potente e confiável que existe. Neste momento, Tarantino está realmente falando diretamente conosco, os espectadores. É como se ele colocasse o filme em pausa para analisar o que está acontecendo e obter respostas honestas. Para chegar até mim, você matou pessoas e sentiu prazer com isso. Você acompanhou a jornada da protagonista, viu enquanto ela destruía pessoas sem piedade. Isso te divertiu? Talvez até tenha te causado admiração? Sim. E para ser honesto, a resposta será afirmativa. E então, o diretor parece nos fazer a pergunta principal. Você tem certeza de que tudo isso é sobre bondade e justiça? Ou talvez o bem e o mal aqui não sejam tão diferentes assim? Esse momento nos faz enxergar o filme de uma perspectiva totalmente nova. Tarantino quebra a oposição tradicional entre antagonista e protagonista. Seus personagens não são apenas inimigos, são algo maior. Eles estão ligados como Yin e Yang, complementando um ao outro e formando um todo único. Por que você não me contou sobre a criança? As oposições como protagonista e antagonista são desconstruídas. Bill está perto de Beatrix. Eu lamentei por você durante 3 meses. E depois, ao encontrá-la, decidi me vingar. E o que eu vi, que você não só estava viva, mas também ia se casar. Tarantino não apenas repensa o clichê de gênero sobre vingança, ele desconstrói o próprio conceito para questionar as ideias de antagonista e protagonista, o tema do bem e do mal, e até mesmo a própria justiça. Quando partem o coração de um assassino e canalha, isso pode ter consequências graves. E o mais interessante é que nos trabalhos tardios daquele que desenvolveu o método da desconstrução, Jacques Derrida, a questão da justiça ocupa um lugar central. O próprio Jacques Derrida formulou a tese de que a desconstrução é um discurso sobre a justiça. Em particular, ele também acreditava que a justiça é o único conceito que não se submete à desconstrução. Derrida também analisou a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Curiosamente, mais tarde, o tema da justiça reaparece no filme de Tarantino, Os Oito Odiados, no diálogo de Oswaldo Mobray. Se todos esses pontos forem respeitados, isso é o que nossa civilização considera justiça. Como já mencionei, a desconstrução e a ideia de vingança também são refletidas em outros personagens e seus diálogos, como na personagem Jenny Bell, também conhecida como Vernita Green. Quando Beatrix vai até Vernita Green, ela sabe muito bem que Vernita tem uma filha. Tarantino chama nossa atenção para o momento em que ela vê o tanque de areia e os brinquedos, o que claramente indica que ela tem filhos.
Vernita mudou de vida e deixou o passado para trás. Hoje sou uma pessoa diferente. Me arrependo, mas já passou. Se eu tivesse uma máquina do tempo, eu consertaria tudo, mas eu não tenho. Beatrix entende que suas ações privam a criança da mãe. Mesmo assim, ela não para. No final do filme, vemos que, ao descobrir sua gravidez, Beatrix decidiu deixar seu passado para trás. Acabei de descobrir. Estou grávida. O quê? Estou com muito medo pelo meu bebê. Para ela, isso foi motivo suficiente para recuar e tentar começar uma nova vida. Por favor, olhe para a faixa, por favor. No entanto, quando Vernita se dirige a ela com quase o mesmo argumento, dizendo que tem uma filha e que deixou o passado para trás, Eu te peço, pelo menos pela minha filha. Beatrix não aceita isso como justificativa, ainda mais porque tudo ocorre na frente da criança, mesmo que sem intenção. Aos olhos da filha de Vernita Green, Beatrix se torna o mal absoluto. Agora ela é a antagonista que destruiu sua família. E, de acordo com as mesmas leis da vingança, a menina tem todo o direito de procurar Beatrix no futuro para iniciar a mesma vingança sangrenta, como a própria heroína admite. Quando você crescer, se quiser se vingar de mim, estarei esperando. Pela conversa entre Vernita e Beatrix, entendemos que elas já se conheciam bem antes. Creme e açúcar, como sempre? E provavelmente até eram amigas. É uma amiga da mamãe, faz tempo que não a vejo. Mas isso não a impede novamente. Embora, quando ela fala sobre as ações de Bill, ela afirma que sabia que ele era capaz disso, mas não sabia que ele poderia fazer isso com ela. Mas eu não sabia que você poderia fazer isso comigo. Então, o relacionamento próximo deles com Bill deveria tê-lo impedido? Mas relações próximas e amigáveis com Vernita não a impedem. Eu sou um assassino. Sou um canalha, você sabe disso. Misericórdia, compaixão e perdão me são estranhos. Tarantino mostra como a vingança desfaz as fronteiras entre o bem e o mal, entre vítima e agressor. Sobre isso também fala Bad, destacando que o guerreiro e seu inimigo, ou seja, o antagonista e o protagonista, têm uma relação especial. Os guerreiros e seus inimigos não podem viver um sem o outro. Essas palavras também encontram confirmação na cena em que ele faz uma pergunta direta para Ellie Driver. E agora, quando seu inimigo está morto e não voltará mais ao campo de batalha, o que exatamente você sente? O que você sentiu? Alívio? Ou arrependimento? Ellie responde honestamente porque sabe que Bada logo não estará mais aqui, e suas palavras ficarão com ele para sempre. Arrependimento. Bada também diz que Kido tem o direito de se vingar. Ela mereceu o seu direito à vingança. Nós merecemos a morte. Ele reconhece que seu inimigo está certo, mas ao mesmo tempo mostra que ela não é melhor em nada. Embora, por outro lado, ela também... Aliás, um detalhe interessante sobre a espada que o irmão de Bad lhe deu de presente certa vez. Quando Bill pergunta sobre a espada, Bad afirma que a penhorou. Eu penhorei faz tempo. Em El Paso, me deram United States Dollar dos Estados Unidos, 250 por ela. Mas depois, já após a morte de Bad, vemos essa espada no trailer dele. Para meu amado irmão Bad. Surge a pergunta: ele mentiu para o irmão? Tem uma hipótese parcialmente relacionada ao tema da vingança. Não é por acaso que nos mostram em que dia está Bad. Bad, você sabe que horas são? Tirem esse desgraçado e tragam ele pra mim. Ele mora em um trailer bagunçado e abusa do álcool. E tem um emprego humilhante. Eu era segurança em um bar de striptease, Bill. Eu sei em qual lava rápido de quinta você trabalhava, onde deixavam você se atrasar 20 minutos. A cena em que o chefe dele literalmente o obriga a limpar os banheiros destaca o quão baixo ele caiu. Vai até a Roquette, ela tem um trabalho pra você. O banheiro entupiu de novo, tem água e merda no chão. Beleza. Por isso, acredito que Bad não mentiu quando disse que enterrou a espada.
Você penhorou a lâmina de Hattori Hanzo. Sim. Mas ela não tem preço. Mas para quem ele poderia dar uma coisa praticamente sem preço assim? Provavelmente para alguém que já tivesse o suficiente, por exemplo, para o seu chefe. Vamos lá, garota, né? Aproveite. Você não tem nada pra fazer, né? Mas a situação mudou quando Bud conseguiu a espada da Beatriz. Venha até mim de manhã bem cedo com $1 milhão em dinheiro. Ele provavelmente viu nisso uma chance de ganhar muito dinheiro, deixar seu trabalho humilhante, recuperar sua espada do chefe e se vingar de todas as humilhações sofridas. Só atingindo o bolso é que vocês podem largar a preguiça. É mesmo? Agora suma daqui e espere até eu te chamar. Tal reviravolta parece bastante lógica no contexto da história dele. Talvez seja por isso que ele esteja tão filosófico. E pergunte para Ellie o que ela sentiu quando percebeu que seu inimigo foi derrotado. E agora, quando seu inimigo está morto e não voltará mais ao campo de batalha, o principal assassino é a aposentadoria. Aliás, Hattori Hanzo também quebra sua promessa de não fazer mais espadas, por causa da mesma vingança. Afinal, ele guardou o rancor de Bill. Parece que ele quebrou o juramento. E esses japoneses são rancorosos, não são? A história de O-Ren Ishii é mais um exemplo de como Tarantino explora a natureza da vingança. Um dia sua vida mudou drasticamente. Quando ela teve que testemunhar a morte dos pais pelas mãos do chefe da Yakuza mais cruel. E depois se vingou também. Olhe nos meus olhos, olhe para os meus lábios. Você reconhece meu rosto? O caminho dela é uma típica história de vingança. Mas a questão é, o que causou o assassinato dos pais dela? Talvez isso também tenha sido vingança. Um ciclo de violência que se perpetua. Cada ato de violência gera o próximo, e todo vingador inevitavelmente se torna um novo alvo. Quer se vingar de mim? Estarei esperando. Matar Bill não é apenas um filme sobre vingança, é uma declaração pós-moderna que destrói os limites tradicionais do gênero e repensa as relações entre o bem e o mal, o herói e o vilão, mostrando os contos o quanto esses conceitos estão entrelaçados. O filme faz você refletir sobre um conceito mais profundo de justiça. Quentin Tarantino mostra que essas categorias estão ligadas por relações estranhas e, às vezes, contraditórias. A vingança aqui se torna um instrumento para explorar a ciclicidade da violência, a ilusão, a justiça e a interdependência dos opostos. O gênio de Quentin Tarantino está no fato de que ele explica esses conceitos filosóficos complexos com diálogos simples e acessíveis. Mesmo que o espectador não saiba nada sobre pós-modernismo ou desconstrução, ele sente a essência graças às imagens marcantes e memoráveis. Assim, as cenas dele funcionam em dois níveis. Aqueles que preferem apreciar a forma sentem prazer com a estética visual e dramatúrgica. E aqueles que vão mais fundo se impressionam com o conteúdo e com a forma como o diretor insere ideias filosóficas em conversas aparentemente simples. É isso que faz Matar Bill ser um filme universal e acessível para todos, mas ao mesmo tempo profundamente filosófico. Se você curte as análises dos filmes de Quentin Tarantino, agora pode influenciar as próximas análises deste canal. Seu like incentiva a produção de mais vídeos como este. Quanto mais curtidas e visualizações este vídeo receber, maior a chance de eu analisar mais uma obra-prima do Tarantino na próxima vez. Qual filme você gostaria de ver na próxima análise? Escreva nos comentários. Certamente considerarei suas preferências ao escolher. Se você quiser apoiar o canal e ajudar para que esses reviews se tornem mais frequentes e a qualidade deles só aumente, você pode se juntar à nossa comunidade no Patreon ou no Boost. Inclusive, graças às pessoas cujos nomes aparecem agora na tela. Por isso, vídeos como este são lançados. O apoio deles ajuda a melhorar o conteúdo e torná-lo mais interessante. E se você está aqui pela primeira vez, preste atenção à playlist com os filmes de Tarantino já analisados, que deve aparecer agora na sua tela.